Todos os homens deveriam subir, não para virar homem, para se tornarem uma melhor versão de si mesmo. Quando nós nos desprendemos do magnetismo da Terra e nós nos prendemos à indução do céu. Todas as vezes que você achar que você consegue, Deus não age. Você só vai deixar Deus agir quando você reconhecer todos os dias que você não consegue. Seja bem-vindo ao Inconformados Podcast. O podcast que vai confrontar você. E hoje, mais do que especial, estamos com uns convidados aqui super especial que vai ajudar você a se encontrar a verdadeiro homem que está dentro de você e também você, o provedor, seu pai, que ainda, quem sabe, você não é ainda. Então, nós vamos confrontar você. Fica até o final e antes, curte, compartilha, comenta. Esse é o 10º episódio. Se você não assistiu os anteriores, corre lá, vai, se inscreva, compartilhe com mais pessoas que cada episódio está sendo impactante. Também quero agradecer aos nossos patrocinadores que fazem esse projeto ter sequência, esse projeto continuar, que é a Barbearia Década, barbearia clássica, uma das únicas do Brasil especializada no barbear italiano, com uma experiência única em cada atendimento. Também a Estampa Arte Brindes, com mais de 8 anos de experiência e mais de 45 mil pedidos entregues, trabalhando com todos os tipos de brindes. Então, você que quiser fazer um brinde para a tua empresa, você que quer presentear alguém, vai lá com eles e também compartilhe o Instagram deles. Também eu quero agradecer a RS Instalações Hidráulicas, que também tem nos apoiado, o Adriano, a Carol, tem nos apoiado, tem servido de bênção em nossa vida. Então, você que precisar de qualquer serviço de instalações hidráulicas, só chamar eles, segue eles no Instagram, que eles vão estar atendendo vocês. E hoje, o papo é com 3 homens, 3 provedores incríveis, que eu tenho o privilégio de estar aqui. Não foi fácil reunir esses homens com a agenda deles lotada, mas Deus abriu essa oportunidade para junto confrontar você e você viver o propósito. Está aqui o César, está aqui também o Thiago e também o Rafael. Quero apresentar eles, que nos dão a honra de estar aqui. O Paulo César, casado com a Miriane, falei certo? Miriane, é isso? Estou. Pode corrigir. Miriane Vieira, empresário, pai do Samuel, legendário 40475 e diretor do Top Farroupilha. Então, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui com nós. Também o pastor Rafael Roberto, esposo da pastora Liana Roberto, pai do Benhur e Radassa, bacharel em teologia. Há 3 anos ele é pastor da Marv Church, legendário 46886. Primeira montanha foi em setembro de 2023 e ele está indo para a 22ª montanha servindo. Seja bem-vindo, Rafael. Também nós temos o Thiago Salomone, pastor presidente da Marv Church, casado com a Laura há 20 anos, pai de 3 filhos, empresário, legendário número 32819. Ele está indo para a 31ª montanha. A primeira montanha foi em setembro de 2022, em Balneário Camboriú. Ele também abriu 5 pistas no Brasil, aceitou Jesus há 14 anos. Ele é agricultor e natural de Erechim. Sejam bem-vindos todos vocês. Espero que tenha conseguido apresentar da forma correta, mas é uma honra ter cada um de vocês aqui comigo. Pode apresentar, falar alguma coisa que nós vamos Edson, conversando. A honra é nossa, né? Poder estar aqui trazendo um pouquinho de esclarecimento, um pouquinho desse projeto que impactou as nossas vidas. Agradecer ao Inconformados, né, que tem feito a sua parte dentro da sociedade aqui do Rio Grande do Sul, de Passo Fundo, trazendo tudo aquilo que pode confrontar as pessoas para que elas não fiquem na zona de conforto. Eu acho muito bacana essa iniciativa, porque hoje nós estamos numa geração que está muito acostumada, né? Muito acomodada, vamos dizer assim. E eu acho que o Legendários ele tem sido esse sucesso internacional, podemos dizer agora assim, porque nós já estamos em mais 3 continentes, né?
Então, o princípio fundamental do Legendários é justamente esse, é tirar o homem da zona de conforto, e por isso que ele está tendo tanto sucesso assim. Então, obrigado aí pela oportunidade de a gente poder estar trazendo essa informação. Eu que agradeço. E eu queria já perguntar para vocês, quando que vocês tomaram a decisão, assim, dar um basta na vida de vocês? Eu acredito que todo mundo tem aquele dar o tapa na mesa e dizer assim, chega, eu não aceito mais essa vida que eu estou vivendo e eu quero algo diferente ou aquilo que Deus já preparou para mim. Quando que foi esse momento aí? Pensar num basta, isso foi lá atrás, né, quando começou o meu processo de conversão, né, isso há 11 anos atrás, era solteiro, não tinha intenção de casamento, e foi quando eu me deparei com essa interrogação na minha vida e falei, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Estava com 32 anos e chegou o momento de eu mudar. E aí sim, aí foi um processo onde Deus entrou na minha vida, conheci minha esposa, casei, de lá para cá tenho vivido em Deus coisas sobrenaturais. E nesse meio do caminho, né, entrou o Legendários, né, que é onde confesso que eu vinha numa crescente, numa evolução como cristão, como esposo, né, como família, mas quando eu me deparei com o Legendários, eu entendi que eu tinha muito além para alcançar. O Legendários trouxe essa visão num momento em que eu considerava que a minha vida estava tudo certo. Empresário, tinha minhas empresas, estava tudo certo, meu casamento era um casamento abençoado, cristão, fiel, né, e servindo a igreja. Mas chegou o Legendários e fez eu enxergar que eu tinha muito mais a fazer, né? Muito mais a crescer. Então, eu acho que esse foi a grande reviravolta, foi a minha conversão até chegar no Legendários e do Legendários até hoje. Tomou um rumo diferente. Tomou um rumo totalmente diferente. E que experiência, né? Nós estávamos conversando aqui antes e eu preparei as perguntas, sim, para a gente ter uma ordem, mas eu quero que seja uma conversa bem natural para nós confrontar você. E eu, faz 10 anos que eu tô batizei, e desde então, o meu objetivo, quando eu comecei a ouvir o Legendários, ele foi naquela questão assim, mas parece um grupo de escoteiro. Eu nunca gostei desse estilo, né? Disse, cara, mas eu não é legal isso. Só que o movimento começou a crescer, começou a tomar forma. E como nós estávamos falando aqui, Passo Fundo não tem tanto as pessoas não estão falando muito, né? Eu disse, mas eu vou ser um dos primeiros. Se não tem ninguém aqui em Passo Fundo ainda, eu vou tentar ser um dos primeiros. Mas o meu desejo era para ir lá conhecer o movimento, para me desafiar fisicamente. Porque na minha cabeça, estou 10 anos na igreja, sou líder de jovens, já frequento a igreja, tenho um cargo, prego. Eu acredito que experiência com Deus eu oro em casa, sabe aquele pensamento bem fechado? Mas para que eu vou subir um monte se eu posso orar na minha casa, posso ter experiência com Deus na minha casa, na igreja? E fui com esse pensamento até uma mensagem um dia antes. Um dia antes me veio uma mensagem que não é na força do teu braço, e aí tinha ali escrito um texto, e quando eu li aquele texto ali, eu mandei mensagem pro Adriano, que ia subir junto. Eu disse pra ele, Adriano, é espiritual. Quando tu recebe aquela mensagem, eu li aquela mensagem, ativou algo dentro de você, e aí foi o que aconteceu, né? A gente vai conversando durante a minha experiência, mas como você falou, Thiago, o povo está acomodado, né? O homem está acomodado na zona de conforto, e o movimento Inconformados é justamente isso, que Paulo diz, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então a gente tem que estar inconformado, viver menos daquilo que Deus preparou para nós ou do nosso propósito, né? O que vocês acham disso? Boa tarde, Legendário Edson, né? Boa tarde, o pessoal do
Inconformados, eu trago aqui uma visão e uma experiência pessoal, minha, né? O que eu vivi dentro do Legendários foi algo totalmente diferente de tudo que eu já vivi na minha vida, tanto espiritual como em qualquer outro sentido e fator. E a gente fala muito sobre a montanha, sobre o que a montanha nos proporciona, o que ela faz de transformação em quem realmente vai com o intuito de ser transformado. Nós podemos observar que vai ter pessoas que vão ir e, cara, vai ser uma aventura e tudo certo, vai voltar, vai continuar vivendo a vida rasa que todo mundo talvez vivia. Mas se você vai com o intuito verdadeiro de sofrer e viver essa transformação, você não volta para o raso. Você vem e você, de fato, mergulha. É aquilo que Ezequiel 47 nos diz, né? Quando a água está aqui na canela, é tranquilo, é muito fácil. Mas o entendimento necessário que fica dentro do movimento e para as pessoas que já participaram e que querem conhecer é que a gente precisa mergulhar. E isso é muito relativo, é muito conclusivo para nós termos a nossa visão completamente aberta, né, para o movimento. O movimento ele vem recebendo muitas críticas, ele vem sofrendo, mas aqui a gente tem uma visão muito clara de que a árvore que dá fruta ela vai receber alguma pedrada. E glória a Deus por isso. Mas quando nós temos o entendimento que é necessário esse mergulhar, aqui a gente também abre um parênteses para dizer que quando nós mergulhamos, nós estamos nos tornando dependentes exclusivamente de Deus. Porque talvez se nós estivéssemos apenas com o pescoço e a cabeça para fora da água, a interferência externa iria nos atrapalhar no nosso processo. E aí é que está o segredo do Legendários, né? É um processo que começa quando você recebe ali a tua lista, quando você faz a sua inscrição. E esse processo ele é magnífico. É um processo que é diferente para cada pessoa. O que eu vivi na montanha é diferente do que o Thiago viveu, diferente do que o César viveu, é diferente do que o Edson viveu e pode ser diferente do que você que está aí nos acompanhando vai viver. Então é um processo único, mas é de cada um. E tudo isso traz à tona a nossa zona de conforto, né? As pessoas erroneamente falam que para virar homem precisa ir para a montanha. Eu discordo. Não. Você não precisa ir para a montanha para virar homem, né? Mas eu digo que eu precisei ir para a montanha para ter um encontro verdadeiro com Deus. Ponto. E diante disso não precisa nem mais um argumento, porque o encontro ele é genuíno, ele acontece, mas a gente precisa querer que isso aconteça. Sim. Nem para virar homem, nem para encontrar Jesus, né, pastor Rafa? Também muita gente fala que para encontrar Jesus, para ter um encontro verdadeiro, você precisa ir para a montanha. Não, você pode, como diz Mateus 6,6, você pode ter um encontro verdadeiro quando você entra na porta no seu quarto e fecha a porta. Acontece que na montanha você tem uma experiência diferente, como o pastor Rafa falou, cada um tem a sua experiência. Ali na montanha você vai permitir, se você for com o coração aberto, você vai permitir que Deus, o legendário número 1, ele acesse lugares que talvez o seu pastor não acesse, que a tua esposa não consegue acessar, que o teu melhor amigo já tentou e não consegue acessar, para te falar coisas que você já não permite que seres humanos falem. E lá na montanha, quando você se permite ir com esse coração aberto, o próprio legendário número 1 te visita para falar coisas que você não permitiria que outra pessoa dissesse. Sim. E aí quando você entende que é Deus falando, que é o Espírito Santo falando, você não tem para onde correr, você não tem para onde fugir, você não tem um celular, uma rede social para se esconder, uma internet, ali você tem que ser confrontado. Então eu acho que muito bem colocado o que o pastor Rafa falou, é uma experiência única de cada um. Então assim, todos os homens deveriam subir, não para virar homem, para se tornarem uma melhor versão de si mesmo. Essa é a frase que a gente precisa dizer. Importante ressaltar também que muitos falam, né? Ah, mas Jesus ia para o monte para orar. Por que Jesus ia para o monte para orar? Porque talvez o local aonde ele estava, para ele ter um momento a sós com Deus, ele não teria interferência. O que a montanha traz? O que o Legendários traz? O que é esse movimento? O que é esse processo que a gente vive de 72 horas? Nós desconectamos do mundo. Sim. Desconectamos daqui, desconectamos da família, dos nossos negócios, porque o nosso dia a dia é corrido. E muitas vezes nós não estamos com o ouvido sensível para escutar o que Deus quer falar. E é um momento onde você vai estar totalmente desconectado num ambiente propício e preparado. Para quê? Para você receber o que Deus tem para você.
Então, não, Jesus ia para o monte, então agora eu só vou encontrar Jesus no monte? Não. Mas o ambiente é preparado e o momento é propício, porque você está desconectado do resto do mundo. Então, você realmente vai estar com o seu ouvido mais sensível para receber o que ele quer falar com você. Sim. E só pegando o ganho do Rafa ali, falou de que só sobe pra montanha quem para se tornar homem, né? Meu pai sempre dizia pra mim assim, ou sempre dizia, homem olha no olho, homem tem palavra, homem conversa olhando no olho do outro, né? E essa era a visão dele de homem, né? E um dia, depois que eu me converti e tal, eu disse, pra ser homem mesmo, tem que se arrepender. O homem de verdade é aquele que se arrepende dos seus erros, porque pra tu assumir que tu tá errado, que tu, até agora, tu tem 20, 30, 40 anos, e a vida inteira tu fez coisa errada, no sentido, tá totalmente errado, tu tem que ser muito homem pra ressignificar, voltar atrás, tomar novas atitudes. E eu comecei a falar isso. E quando eu subi, e as pessoas comentavam isso, e como eu falei pra vocês, a galera, meio como eu fui nos primeiros do meu grupo ali, a galera um pouco zombou, um pouco criticou, deu risada. E eu dizia assim, não sobe uma montanha pra ser homem, só sobe a montanha quem é homem. Da mesma forma, né? Porque para você subir lá e, como o Thiago falou, ser confrontado, uma pessoa que não aceita a disciplina, ou não aceita outro confrontar, lá tu permite. E quando eu cheguei já no começo, porque eu acredito que se tu não vai preparado ou com vontade de ser transformado mesmo, se permitir, eu acredito que nos primeiros minutos ali tu já... Não, eu tô largando embora. Porque no primeiro momento tu entra na fila ali e a galera já vem, vai. E eu disse, mas capaz que esses caras vão ficar me xingando, né? Na minha cabeça, né? Não, mano, capaz que vão ficar me confrontando assim, né? E eu disse, não, mas eu ia trabalhando na minha mente assim, eu tenho que ficar tranquilo, eu tenho que... Eu me permiti, eu decidi, ninguém me obrigou a vir aqui. Então eu vou ter que escutar. E como você falou, se é outra pessoa confrontando, dificilmente eles iam permitir. Se a esposa vive, mas tu não tá legal, tu não tá sendo provedor em casa. Ou falar de uma forma mais carinhosa, eu acredito que ia ser uma afronta muito maior e ele ia rebater, né? E o César falou sobre desconectar, né? Não ficar 3 dias, 72 horas sem o celular. Hoje é muito difícil, né? Sem o celular, sem mexer, sem tu ficar desconectado no mundo, né? E eu acredito que o movimento, como vocês falou, ele é fundamental para resgatar essa masculinidade do homem, né? Mas por que ainda os homens têm essa dificuldade de aceitar que não só os homens, mas a sociedade, a igreja, tem dificuldade de aceitar que isso faz um bem para a sociedade? Eu acredito, Edson, que nós fomos feitos para conquistar territórios. Desde o Éden, a ordem era, né? Vá e conquiste e domine sobre a terra. Então tá no nosso sangue, no nosso DNA, ser provedor, ser conquistador, ser a pessoa responsável. E ao decorrer da nossa essência, da nossa criação, o mundo cada vez mais ele tem apresentado formas errôneas de conquistar, de prover, de gerenciar, né? Eu venho de uma linha que não era cristã, né? Como eu te disse antes, eu me converti há 14 anos. Eu venho de uma linha cristã que tinha que ser pegador, tinha que ser bambambam. A sociedade apresentava e apresenta isso. Então, quando você cai nessa educação, nessa cultura, fica difícil você aceitar da sua esposa que ela é a sua auxiliadora. Fica difícil você entender que, da mesma forma que Deus deu uma ordem, vai e domine sobre os povos, sobre a terra, Deus disse, não é bom que o homem esteja só, por isso far-lhe-ei uma auxiliadora.
porque a gente não tem capacidade sensível, sensorial, de nos dar conta de certas coisas. Por isso que as nossas esposas estão ali. Elas precisam ser valorizadas, e aí ao longo de tudo isso a gente vai acabando perdendo essa essência. Então quando a gente fala a verdadeira masculinidade, a verdadeira hombridade, é nesse sentido, de você chegar em casa e não ser somente um Dom Juan na cama, mas ser um amigo no sofá. Se aquele cara que vai dizer assim, agora eu vou te dar aqui 1 hora para você desabafar, meu amor, para você contar o que foi teu dia, para ser valorizado. É esse tipo de verdadeira masculinidade que precisa, que falta na sociedade. E muito por conta do que o mundo está vivendo. Sim. Mateus também já nos alertou que por conta da maldade de muitos o amor ia esfriar. Então o que nós temos que fazer? É isso que vocês estão fazendo aqui. É combater isso se inconformando com as coisas que o mundo está apresentando. E não estamos aqui falando sobre religião e muito menos sobre religiosidade. Sim. Nós estamos falando sobre uma conexão do homem com o seu Criador. Porque o homem não foi criado pelo seu pai terreno. O homem foi criado por Deus. Por um propósito único. Porque Jeremias, se eu não me engano, que fala que lá antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe, quando éramos substância informe, nós já tínhamos um propósito. Ele já nos conhecia pelo nosso nome. Ora, não importa se meu pai é Pedro, João ou Paulo, José foi pai de Jesus e fez muito bem a sua função. Mas quem foi o Criador, quem foi que chamou Jesus por um propósito? Foi o próprio Deus. Então nós temos que entender que a montanha nos resgata essa verdadeira masculinidade. O homem ele é confrontado com a sua melhor versão. Lá ninguém vai dizer pro pastor Tiago ou pro Edson, você não presta aqui, você não presta ali. Lá não tem nenhum pastor dizendo isso. Lá tem o próprio legendário número 1 dizendo, ei, tua melhor versão em casa. Porque, quer ver, Edson? Eu já era pastor quando eu subi pro Legendários. Eu fui para uma aventura, eu fui para buscar um nível acima. Eu não sabia o que eu ia encontrar. Eu subi em setembro de 2022, não tinha redes sociais, não tinha nada na internet. Eu não sabia nem que se carregava uma bombona d'água, eu não sabia nada. E quando eu cheguei lá, eu já era um pai maravilhoso para os meus filhos. Eu já era o pai que jogava bola, que acampava, que ia tomar banho de sunga no açude, sabe? Pegar bicho de pé. Eu já era um pai raiz. E eu tô falando aqui não para me exaltar, para te dizer o meu testemunho. Eu já tinha atenção, eu já era um homem fiel para a esposa, fiel para a igreja, dizimista, pastor da igreja, dedicando horas da minha vida para a obra do Senhor. E quando eu saí de lá, eu disse assim, que lixo de homem que eu sou, cara. Eu posso ser muito melhor. Então, o meu nível de bom tinha uma referência. E quando eu saí daquela montanha, o meu nível foi muito acima. E hoje eu posso dizer com convicção e muita clareza, a cada montanha que eu subo, eu preciso voltar muito melhor. Então, assim, 31 montanhas não me fizeram ser melhor do que alguém, me fizeram ser um pouco melhor do que eu mesmo. Então eu acho que essa é a essência do Legendários que as pessoas precisam escutar e muita gente não entende e não conhece essa verdadeira essência do projeto. Eu vejo que é muito fácil a gente falar de algo que a gente não conhece, né? No achismo, né? E quando a gente fala da questão da masculinidade, né? Vai resgatar a masculinidade. Eu vejo que no mundo de hoje, ser homem, esse homem que exerce o seu papel verdadeiro, dá muito trabalho. Sim. E o que dá trabalho não é bom. O que a gente vê, o que a sociedade nos apresenta nos dias de hoje é o jeitinho, é cortar caminho, é ir pelo caminho mais fácil. Então, realmente dá trabalho. Dá trabalho ser um bom pai, dá trabalho ser um esposo fiel, cuidar da sua esposa, ouvir ela. Isso dá trabalho. Mas em momento algum está escrito, em lugar nenhum eu li até hoje que seria fácil. Porém, o fardo é leve. Sim. Porém, o fardo é leve. Para quem acredita e caminha no caminho do Senhor. Então, é isso que eu aprendi com a montanha, como o Thiago acabou de falar. Eu tô indo também para minha 30ª montanha. E eu não vou para a montanha, eu vou para lá para voltar melhor do que a 29ª que eu fui. A cada montanha. Porque em cada momento da vida você está numa fase. Então, e você sempre tem o que melhorar. Ninguém é perfeito e ninguém nunca vai ser perfeito. Então nós temos sempre que estar buscando ser um pai melhor, um esposo melhor, um homem melhor, um cidadão melhor.
Então, a montanha, ela, para mim, ela traz isso. Traz essa experiência de viver essas 72 horas desconectado, tendo esse download que vem do céu para me tornar um homem melhor. Sim. Né? Porque é uma coisa que a gente sempre fala, se eu tiver indo para a montanha por causa de alguém, eu nem vou. Eu não vou para a montanha por causa do Thiago, não vou para a montanha por causa do pastor Rafa, eu não vou na montanha por causa de A, B ou C. Eu vou para a montanha porque eu preciso ir para a montanha para voltar melhor. Isso de fato se torna evidente quando a gente tem a seguinte visão, né? Aqui fora da montanha nós estamos conectados ao magnetismo da Terra. Mas na montanha nós precisamos nos conectar à indução do céu, cara. E isso é chave, mano. Porque quando tudo isso começa a acontecer, e a gente falou aqui sobre confronto, o confronto ele é necessário. A afronta é a falta de educação. Mas o confronto é uma melhora necessária no indivíduo. E aqui eu falo do indivíduo homem. Nós precisamos ser confrontados. Né? A própria palavra de Deus fala que se nós conhecermos a verdade, ela vai nos libertar. Mas a verdade que não te confronta, ela não te liberta. Então isso é algo que nós precisamos também elencar como um pilar, como um objetivo, porque o ser humano, homem, hoje precisa ser confrontado. Nós, todos os dias, precisamos ser confrontados pela palavra de Deus, por alguém, por uma pessoa, para que a gente tenha essa metanoia necessária. Falarmos que nós somos inconformados com o mundo é a coisa mais fácil que tem, cara. Mas agora, o seguinte é o que o versículo continua falando assim, mas sede transformados pela vossa forma de pensar. Aqui é que eu vejo a metanoia. E aí a gente vai entender a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor. E cara, a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor só vai ser exercida na nossa vida quando nós nos desprendemos do magnetismo da terra e nós nos prendemos à indução do céu. Aí acabou, cara. A gente tá no caminho. Tremendo. Meu Deus do céu. Não podia encerrar o podcast com essa. Mas vocês falando sobre eu fui nessa questão de me desafiar. Eu gosto de desafio, eu gosto de esporte. Eu disse, vou me desafiar. E aí na minha cabeça é assim, mas se os fulanos que eu via na internet foram, mas é capaz que eu não vou ir. E aí eu disse, mas se eles aguentaram, mas eu vou ir. E na minha cabeça eu disse, cara, é um negócio de passar na lama, é um negócio de rio. Na minha cabeça era isso, sabe? Tem que passar. E confesso que nos primeiros momentos ali eu disse, cara, mas onde é que eu fui me enfiar? Onde é que eu tava com a cabeça de ter vindo? Já ali, antes de ter saído dali. E aí, cada vez foi me incomodando. E ao mesmo tempo eu dizia assim, mas o que eu tenho que aprender com isso? Cada coisa eu pensava, eu tenho que aprender alguma coisa. E na caminhada, o que eu aprendi, eu levei umas coisas desnecessárias. E ali Deus foi ministrando no meu coração e dizia assim, o que tu precisa deixar da tua vida? Levei umas coisas, e sabe que lá me incomodando? Eu tava com um saco de cal, que eu tava junto que subiu junto comigo, e o saco de cal, ele deixou tudo comigo, uma bolsa assim. E que lá ia batendo, que lá não pesa muito mais. Numa distância longa, que lá pesa 1 tonelada. Eu disse, meu Deus, mas não vou deixar. E aquilo dali foi, digamos, me ensinando o que tu precisa deixar. Tu quer pegar muitas coisas na vida, tu quer fazer 300 coisas e não faz o que realmente importa, né? Essa foi uma da segunda, porque a primeira foi quando nós estávamos no grupo ali, reunido logo no começo, se conhecendo. E eu não me lembro se foi você ou você. Que eu acho vocês meio parecidos nas fotos. E aí entrou alguém e disse assim, como é que eu entrei aqui? Família não deixa brecha. Fui eu. Cara, aquela ali foi uma pancada. Viu? Família não deixa brecha. E daí toda a galera se olhou assim, com os olhos estalados. Não, fecha, se abraça. Então, cada frase, cada, digamos, palavra ali, quando a gente fala, família não deixa brecha, a família não deixa ninguém pra trás. Que daí foi, mas ao mesmo tempo, foi me confrontando numa forma assim de revolta. Cara, isso não tem nada a ver com igreja, com Deus, com Jesus. Da onde que tem que cansar tanto dessa maneira pra tu encontrar com Jesus? Eu tava, sabe, com a primeira ministração,
A primeira ministração, eu entendi, digamos, o sentido, mas eu nem quis escutar. Eu nem quis escutar. Eu disse, mas da onde isso daí? Porque tem aquele pensamento, não, faz 10 anos que eu tô na igreja, sou líder, conheço a palavra. Mas da onde que eu vou encontrar Jesus, ter uma experiência com Jesus dessa forma? Eu tava assim, revoltado mesmo, sabe? Daí fomos e tal. Daí no segundo dia, se eu não me engano, a primeira ministração da casa. Quando começou a falar, acho que o pastor é de Carazinho, né? Não lembro o nome dele. Foi Cristiano. É, de barbinha assim. Uhum. Ele falou quando ele começou a falar ali, dali em diante, mas não parei mais de chorar. Passei o tempo inteiro, as horas seguintes, quebrantado de uma forma, porque, como vocês falaram, eu disse, cara, minha esposa não me mandou, eu fui por decisão minha, ela nem sabia, no sentido assim, não, eu vou ir e tal lá. Igual tu falou, eu sou um pai que tento dar o melhor para minha filha, no sentido presença, sou um provedor, tento amar minha esposa como Cristo amou, sirvo na igreja, tô, digamos, 100%. Só que ali eu entendi que o maior errado era eu. E ali, quando eu entendi isso, digamos, ministrou no meu coração, dali pra frente, só quebrantado, né? Nós temos que trazer um contexto bíblico partindo de um contexto cultural, que eu falei agora há pouco. O homem, por natureza, ele vai chegar num patamar onde ele diz assim, eu consigo, eu dou conta, eu provenho, eu trabalho, eu dou atenção, eu cuido da minha esposa, satisfaço, faço a minha parte. Automaticamente no nosso cérebro, isso é natural. Não é eu, nem você, é todo mundo. Eu estou fazendo a minha parte. E você entra num estado de hibernação, onde você está fazendo o teu automático. E você está fazendo as coisas certas. Aqui nós não estamos julgando se você está fazendo errado ou certo. Mas quando você entende que todas as vezes que você achar que você consegue, Deus não age. Você só vai deixar Deus agir quando você reconhecer todos os dias que você não consegue. Por isso que Paulo nos traz um contexto muito tremendo. É na nossa fraqueza que ele se aperfeiçoa. Então assim, todos os dias você levantar, agradecer a Deus e dizer assim, Senhor, eu não vou conseguir passar por esse dia, nesse mundo tão sujo, tão podre, com tanta coisa ruim. Eu preciso de ti. Pronto, ele vai se aperfeiçoar na sua vida e vai fazer através de você. Então lá na montanha, essa primeira etapa, quando você começa a ser desgastado, isso já não é mais segredo, é justamente esse o contexto. Você precisa levar o homem à exaustão para que ele reconheça que ele não consegue mais. No momento que o homem, e aí cada um no seu tempo, e aqui nós não interessa se é 1 quilômetro ou 2, todo mundo já sabe que a gente caminha 2,5 km na primeira noite. Então, no primeiro quilômetro ou no segundo, os homens vão dizer assim, eu não aguento mais, eu não consigo mais, daqui eu não vou mais. Naquele momento Deus começa a agir. E é por isso que você abriu o coração lá na administração da família, para você chorar e se emocionar e receber tudo aquilo que tinha. Então o fato de não deixar brecha, a família não deixar brecha, família não se abandona, isso aí é tudo coisas que você vai aprender ao longo do caminho, mas que na tua vida diária você já pratica, né? Então para o homem não acabar se julgando, não, mas então eu sou Não, você está aprendendo um novo nível. Então você chegou num nível bom, beleza. Tem homens que são excelentes pais, excelentes maridos, excelentes empresários, mas o novo nível de Deus só vai acontecer quando você disser assim, eu sozinho não consigo. É por isso que a gente fala, e você vai lembrar, você chegou até aqui. A primeira ministração lá, na frente. Você chegou até aqui. Até aqui você foi nota 10, parabéns pra ti, mas daqui pra cá, só nível. se Deus entrar na sua vida. Então... Como é que tu falou ali, Rafa, antes... que a gente sai da magnitude da Terra, isso? Isso. Para entrar na indução. Para entrar na indução celeste. Cara, sabe a minha revolta, não digo revolta, mas eu fiquei pensando assim, porque trabalhar com o homem é muito, acredito, mais desafiador, porque são mais fechado, não é difícil. E eu via os homens chorando, quebrantado, assim, chorando, cantando. E eu ficava pensando, no meu pensamento, assim, eu como líder de jovens, parte dali da igreja, o que está faltando no sentido de acontecer esse mover dentro da igreja, sabe? De não ser aquele culto assim, a presença de Deus ela é manifestada onde nós estiver, mas o encontro, a manifestação da presença dele é diferente. E aí eu ficava perguntando, cara, olha o que está acontecendo, as pessoas quebrantadas, as pessoas chorando. Eu digo, onde eu, digamos,
tô no sentido errando ou não tô conseguindo promover esse encontro para que as pessoas vão nos cultos e saiam tão quebrantados. Porque o que acontecia nos encontros era isso. As pessoas foram para esse encontro e se quebrantavam, choravam, cantavam. Era engraçado que alguns não sabiam cantar e aprenderam a cantar. Uns não sabiam nem abrir a Bíblia, mas aprenderam a abrir. Então, o que faz as pessoas ter esse encontro lá, que muitas das vezes não tem na igreja? O posicionamento é muito relevante e necessário. Tu falou do mover de Deus. Enfim, a gente sente e vê o mover de Deus em todos os cultos que a gente vai. Mas eu falo aqui com muita convicção de que o mover de Deus na montanha é completamente diferente. Não tem como pontuar o que acontece, né? É completamente diferente. E aí, nós estamos inseridos dentro de uma sociedade que está sem mover. Nós estamos inseridos dentro de um relativismo espiritual que passa culto após culto e parece que a gente está saindo só bater um ponto na igreja. Mas então, quando nós temos esse contato com Deus, e essa semana isso ficou muito evidente porque eu estava tendo um contato com Deus e, cara, Deus me deu uma frase e eu compartilhei com algumas pessoas. Um só mover teu pode mudar o destino de uma geração. E isso caiu como uma chave assim, ardente no meu coração. Nós estamos vivendo em meio a uma geração extremamente corrompida e defasada moralmente. E o Projeto Legendários ele vem exatamente para isso. Não apenas para resgatar o homem na sua essência, com todos os seus pecados, com todas as suas limitações, mas também para trazer vida para algumas denominações, algumas igrejas que hoje a gente vê que se perdeu alguma coisa, né? A gente precisa ter esse entendimento e trazer isso à tona também, porque o movimento não vai ser benéfico apenas para uma família. O movimento ele vai ser benéfico para uma igreja, para uma sociedade, para uma instituição como um todo. E eu falo com muita convicção também porque a igreja a qual eu pastoreio recebeu homens melhores no servir, no cuidar, no amar, no tratar. Então, isso também é, de certa forma, muito interessante ser pontuado, né? E o que nós estamos fazendo em relação a isso? Né? Eu também sempre costumo dizer que nós não podemos apenas nos basearmos em momentos de montanha ou momentos de culto, né? Para quem vai estar servindo, há algumas características que são necessárias o servidor ter, né? Se o cara é um bom cristão, se o cara é um bom marido, se o cara está fazendo algo relativo bom para a sua sociedade, então não é só aquele momento de montanha. Existe o pré e o pós. Mas nós precisamos abrir os nossos olhos e ter cuidado com esse pós-montanha. Porque, de fato, se você tirar, o pastor Tiago fala muito isso, se você tirar um carvão de perto do fogo, ele vai apagar. E a gente não pode permitir que isso aconteça. Você já serviu, Edson? Ainda não. É bom que o teu público que esteja escutando saiba disso. Que duas coisas importantes. Quando você se torna um legendário, você ganhou 5% da bênção de Deus. Os outros 95% está no servir. Porque a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Mas para servir, muito bem pontuado aqui, para quem está nos escutando, saber que não é uma aventura. Virei legendário, agora eu posso participar. Não é assim que funciona. A Bíblia fala sobre fazer coisas com ordem e decência. E que Deus não se deixa escarnecer. Que Deus não se deixa zombar. Por quê? Tem muita gente que ganhou uma camisa laranja e acha que virou bambambam, que virou maioral e que não precisa entrar na igreja, não precisa se tornar um homem bíblico, ser um bom marido. Ele não volta a subir na montanha. Porque para subir na montanha servir, a gente tem uma lista de requisitos. Primeiro, você tem que estar frequentando uma igreja. Segundo, tá na igreja, a gente vai ligar pro seu pastor. Como é que é o irmão Edson aí na igreja? É um homem que ajuda, que está servindo, que se coloca? Nós vamos ligar para sua esposa. Esposa, como é que é o Edson em casa? É um paizão? Melhorou depois que subiu a montanha? Nossa, muito bom, ótimo. É um homem bíblico? Conhece da palavra? Está buscando conhecer, porque também, se eu não me engano, Osés nos ensina conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Nós não podemos parar.
Então, nós precisamos participar do RPM, que é uma oração no início de cada mês, onde cada manada se reúne para estar orando. Então, são vários requisitos que vão dizer assim, peraí, os homens que estão subindo a montanha carregando a nossa mochila são homens que estão carregando realmente a nossa mochila. Porque a guerra espiritual ela é gigantesca quando você vai servir. Então, foi muito importante esse ponto aqui para o pessoal da sociedade entender que os legendários eles vêm para tornar uma sociedade melhor, para que homens se tornem homens melhores, bíblicos, nas suas igrejas. Eu não conheço uma igreja que abriu a porta para os legendários e não se tornou uma igreja mais presente, mais ativa, com homens mais posicionados, com homens mais servos. Então, tudo isso é um reflexo para a sociedade. Automaticamente, nas empresas, homens mais honestos, mais íntegros, né? Que não dão um jeitinho, como o irmão César falou aqui, né? Fura fila, meia nota, o jeitinho, não, aqui, para cá. Isso não existe, sabe? Mas, obviamente, também é muito claro e muito importante a gente pontuar que, como todo movimento que cresce muito rápido, existem sim pessoas que vão subir, vão ter essa experiência e vão voltar para o Egito, vão voltar para o deserto, vão fazer escolhas e dizer assim, beleza, eu fui, não serviu para mim, eu continuo tendo o meu jeitinho. Não quer dizer, pastor, mas eu conheço um cara que subiu a montanha, se tornou legendário e é um sem vergonha. São decisões de cada um. Mas sabe o que eu digo? As pessoas também falam isso, né? Fulano subiu para a montanha e continuou a mesma coisa, ou piorou, alguma coisa. Quantas pessoas frequentam a igreja, são cristãos e mesmo assim não mudaram? Então, eu acredito que, como você falou, vai da pessoa ter um encontro real com Jesus e decidir se posicionar de uma forma diferente, né? E em relação às igrejas, como é que vocês estão conseguindo chegar até ela, fazer uma... Eu não digo porque é um movimento para-eclesiástico, né? Correto? Uhum. Não é paralelo, não é esse o objetivo de vocês, né? Vocês não estão criando um grupo para vocês. É o que eu escutei lá. É o que eu escutei lá. Vocês vão servir na igreja de vocês, vocês vão, como você falou, não é um movimento religioso, no sentido assim você tem que ir para a igreja A ou a igreja B. Mas o que eu vi lá você está ainda só juntado com a tua esposa, você não está casado, você tem que casar, você tem que ter uma união estável. E como eu falei para vocês antes nos bastidores, a família 10 que eu tava, a maioria, acho que só eu e um que era um cristão, evangélicos, né? E os outros tudo eram católicos. E eles falaram, não, a gente vai sair daqui, vai procurar uma igreja evangélica, e no sentido de eu vou me batizar, eu vou casar com a minha esposa, eu vou tomar um posicionamento totalmente diferente. Um que estava junto comigo, ele falou assim, eu só vim porque eu ia me separar da minha esposa. Eu tô prestes a separar. Eu sou bem financeiramente, tenho um filho, tudo, mas eu só vim de mulher, senão a gente vai separar. É a minha última solução. E ele falou, segunda-feira eu tô casando com ela no civil, sabe? Então isso é testemunho, relato que a gente vê lá mesmo. Tem um outro rapaz também que subiu junto comigo e ele contava que o chefe dele ali, o capitão, dizia assim, não, mas eu não vou me batizar. Mas capaz, vão fazer eu me batizar lá, eu descer nas águas, eu não vou, não quero. Chegou no dia ali, no momento, ele viu, eu quero ser o primeiro. Eu quero ser o primeiro. Quando que vai ser? Que hora que vai ser? Então, é esse testemunho que entrego, né? Só que vocês não acham que tudo aquilo que é bom, que é para ajudar, sempre, como o pastor já falou, sempre vai ter crítica, né? Mas o que as igrejas deveriam entender em referente aos legendários? Esse pensamento do teu amigo de família de estou aqui numa última chance, é um pensamento do mundo. Não deu certo? Troca. É mais fácil. Mas tu vê que automaticamente no outro dia ele já estava te dizendo, eu quero chegar e quero casar. Por quê? Porque quando você não casa, você deixa uma brecha no mundo espiritual. Né? E a Bíblia fala que nossos inimigos são as hostes e as potestades. Quando você não... E aqui eu quero abrir um parêntese para quem está nos ouvindo. União estável, desculpa, eu posso ser bem sincero aqui no programa, né? Pode. É conversa para boi dormir. É conversa para malandro. Porque união estável é um nome
muito furreca para quem não tem coragem de casar. É isso aí. Porque a união estável é uma sociedade dizendo assim, é mais fácil tu fazer um divórcio como uma união estável, só rasga o contrato, do que tu ir lá e fazer um divórcio. Então, assim, união estável não significa, não substitui. O casamento, no civil, no religioso, com um pastor ou um padre abençoando, um juiz de paz decretando, esse é o certo, né? Biblicamente e socialmente falando. Então, quando você deixa brechas espirituais, o inimigo vai minando. A última chance. Vou lá para última. Glória a Deus que ele foi lá para uma última chance. Sim. E a mesma coisa acontece com o religioso. Porque aqui, ó, eu sou pastor da Igreja Marve. E nós, isso é natural. Pessoas passam pela igreja, vão para outras igrejas, desde que o mundo é mundo. E glória a Deus por isso. Se o irmão lá na Marve, ele não está se sentindo bem, não é a igreja que ele gosta. Hoje tem igreja da parede preta, da parede branca, do worship, da harpa cristã, e tá tudo certo. Sim. Pregando a cruz. A palavra? A palavra que é a mensagem, a boa nova do retorno de Jesus. Porque ele está voltando. Igreja que prega o retorno de Jesus, a cruz e o arrependimento... Meu amigo, não importa se é parede preta ou parede branca, se é luz clara, luz amarela. Agora, o irmão não se sentiu bem aqui. Glória a Deus que ele está indo para outra igreja. Então, o que eu vejo das igrejas é um medo de perder membro. Certo? É compreensível? É. Mas o pastor da sua igreja que foi conhecer o movimento Legendários, ele vai abrir as portas. Sim. Porque ele tem homens posicionados ali na igreja. Então, o meu irmão aqui, irmão, você não está feliz aqui? Eu estou posicionado como pastor. Procura uma outra igreja que você sinta bem que a tua família vá ser resgatada. Esse é o posicionamento hoje do pastor Tiago, do pastor Rafa na Marve. Cara, você não tá bem aqui, eu vou te aconselhar a outras igrejas. E é isso que o Legendários faz. Inclusive, nós dissemos assim, você é católico? Meu irmão, vá lá na igreja católica e seja um cristão fiel, um servo. Procura o teu padre e diga, padre, eu conheci esse movimento, eu quero me posicionar, eu quero servir aqui na igreja, eu quero cuidar do estacionamento, eu quero servir a Santa Ceia, eu quero ler a palavra, eu quero ensinar estudo bíblico. O que você quiser fazer. Agora, nós também não podemos ser hipócritas que na montanha o homem acorda para muita coisa. Sim. Opa, eu tô num lugar onde eu não tô sentindo a presença, onde eu não tô feliz, onde eu não tô bem. Meu irmão, então sai desse lugar. Porque a Eclesiastes fala que há um tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. Há o tempo de nascer, há o tempo de morrer. Talvez o teu ciclo naquele lugar já seja encerrado. E que você vá ser bênção em outro lugar, meu irmão. Glória a Deus pela tua vida. Vai lá na outra igreja, tá precisando de membro, tá precisando de homem posicionado, tá precisando de gente para fazer, para obra. Então, se posiciona. Isso é o que nós falamos no Legendário. A gente não fala o nome de nenhuma igreja. A gente faz uma questão, talvez você vai lembrar, Edson, lá no domingo a gente levanta a mão aqui, todos os pastores. Tem mais de 20 igrejas representadas aqui por vários pastores que fazem a obra dentro do Legendários. Então não tem preferência por igreja A, por igreja B. Nós já desafiamos padre a subir a montanha. É uma questão de cada um. Entendi. E falando sobre o depois, né? Porque tem que continuar. A lei tem que continuar acesa, né? E... vocês falaram que agora tem uns programas também que vocês fazem depois, né? Vocês anunciaram, estão com outros ainda, né? Vocês não conseguiram ou já tentaram, digamos, conversar com a igreja, assim, no sentido de igrejas? Foi fulano para lá, vocês, quem sabe, chamem eles para ter essa sequência, né? Porque, na minha visão, digamos assim, foi o que eu falava pro pessoal. Pessoal, você tem que ir para uma igreja, como vocês falou, biblicamente, que pregue verdadeiramente palavra. Não é surrar, né? Que as pessoas pensam que pregar verdadeiramente tem que só bater. Não, pregue sinceramente a palavra. E se vocês se sentirem bem lá, vão servir. Seja um discipulado. Esteja tudo um encontro. Eu disse, faz 10 anos que eu tô na igreja. E como vocês falaram, todo dia eu tô sendo discipulado. Cada dia eu aprendo uma coisa nova, melhoro. Para pegar, digamos, essas igrejas assim, por exemplo, a igreja que eu congrego, né, Assembleia de Deus, Passo Fundo Norte. Pastor, será que tem como subiu 10 pessoas aqui, será que tem como alguém deixar responsável de chamar essas pessoas para vir no culto, para pegar o nome, quem sabe tentar fazer um discipulado, fazer alguma coisa, dar continuidade? Vocês já conseguiram fazer isso? Ou é muita resistência das igrejas também? Quando a gente tem líderes, né, que estão para o reino, e aqui eu coloco a vida do Paulo César, a minha vida, antes de trazer o projeto para Erechim, eu fiz questão de ir no conselho de pastores e dizer assim, eu tenho uma ferramenta poderosa para as nossas igrejas. Tá aqui a ferramenta. Alguém quer conhecer?
Alguns quiseram, outros não quiseram, vieram depois, né? Então, é um processo natural. Paulo César liderou uma manada lá em Santa Rosa da mesma forma. Primeiro eu vou levar o meu pastor por uma questão de honra. Então, quando eu vim de Balneário Camboriú, o próximo top, eu convidei o meu pastor, o pastor Rafa. Eu preciso que o meu pastor conheça esse movimento. O pastor Rafa ficou meio... Revoltado. Será que vou? Será que não vou? O teu sentimento ele é um sentimento padrão, né? Dá pra gente estudar porque é um sentimento padrão. O primeiro dia todo mundo quer matar quem convidou. A pior é quem não convidou, quem foi por livre e espontânea vontade, né? Eu tenho um filho que foi com 15 anos e quando eu cheguei ele viu eu testemunhando, ele disse assim, pai, eu quero ir. Eu falei, não, filho, não precisa ir agora. 15 anos. Vai ano que vem, não, pai, eu quero ir. Eu falei, bom, já que tu quer, então o problema é seu. E ele dá o testemunho dizendo assim, não, eu olhava as outras pessoas falando que queria bater em quem convidou e eu não tinha ninguém pra bater porque eu fui porque eu quis. E ele já subiu 10 montanhas, né? Então hoje ele tem 18 anos, já subiu 10 montanhas e é uma benção. Mas assim, ó, a gente fez esse movimento de unir as igrejas, né? Que os pastores principais conhecessem o movimento para justamente eles tirar a conclusão deles, que eu acho que é certo. Eu não acho, assim, muito natural que eu chegue e diga, pastor, tu tem que mandar teus obreiros sem o senhor conhecer. Então a gente fez esse movimento, algumas igrejas vieram, outras não, mas eu acho que esse movimento ele não pode parar, sabe? Hoje, como nós temos legendários em várias igrejas, eu acho que os próprios legendários que conheceram o movimento deveriam procurar os seus pastores e dizer, pastor, posso chamar o pastor Thiago aqui, ou o César, que é o líder, para te apresentar esse projeto? Seja um canal, porque a gente não consegue atingir todo mundo, né? Então hoje o movimento ele cresceu muito, nós somos mais de 170 mil no mundo já. Só no Brasil nós passamos de 80 mil legendários. Então eu não tenho acesso ao pastor, a todas as igrejas de Passo Fundo, mas hoje nós temos uma família legendária que pode dizer assim, Tiago, César, vocês podem participar de um podcast? Tiago, César, meu pastor quer saber sobre o movimento. Vocês podem vir aqui em Passo Fundo, aqui em Carazinho. Nós estamos aqui para servir ao reino. E se eu não puder, vai o Rafa. Se o Rafa não puder, vai o César. Nós temos pessoas que estão aqui para justamente fazer essa ponte e dizer. Sim. Outra coisa que é importante, não sei se está na tua pauta aí, é muito importante falar, dinheiro. Nós temos hoje muitas barreiras que abafam o projeto. Os haters, a crise, o medo das igrejas perder membros, né? Com uma realidade que não é a real sobre o projeto. E hoje, o valor financeiro é muito questionado, né? Mas pagar... Vamos abrir um parênteses aqui. A história de 81 mil reais já não cola mais. Muita gente ainda quer falar, porque pagam 80 mil. Você que está nos ouvindo, não existe um recibo de 80 mil. Hoje o valor máximo do Legendários é R$ 1.900 para participar. E varia de 1.600 a 1.900, certo? Não existe um top no Brasil que cobre mais do que isso. Sim. Então, cai por terra agora. Segundo, o que é caro para o cidadão, para o homem? Eu sei, 1.800 é mais do que um salário mínimo. É muito dinheiro, verdade. Mas quando você investe em você, na sua família, quantas vezes a gente gasta R$ 1.800 numa festa? Numa roupa que vai usar uma ou duas vezes, numa troca de um carro que talvez não fosse necessário. Então, quando você começa a analisar o valor que você está investindo para você resgatar uma melhor versão, para você ter um filho sorrindo mais, os nossos filhos, eles clamam para subir a montanha com a gente. As nossas esposas passaram a se tornar as maiores incentivadoras do projeto porque elas enxergam no nosso olhar alguma coisa diferente. Então, tudo isso, para mim, faz 1.800 se tornar nada. Né? E nem vou falar de logística, de tudo que tem por trás, sim, né? A estrutura. Né? Não vamos falar disso, vamos falar só no investimento pessoal. E nós temos vagas sociais, nós temos pessoas que não pagam para subir, que muita gente não sabe. Por que não sabe, pastor Thiago? Porque a Bíblia fala que aquilo que você dá com a mão esquerda, a direita não pode saber. Sim. É um projeto, ele não é um projeto missionário, ele é um projeto evangelístico. Mas nós, como coordenadores, a gente tira muitas vezes de um recurso para um lado para abençoar pessoas que não têm condição. E o que vocês enxergam, assim, vocês acreditam que vai crescer, a tendência, né? Mas para o Rio Grande do Sul, com a questão do Legendários? Na verdade, o Rio Grande do Sul, ele foi minimamente explorado ainda, né? Na questão de Legendários, né? A gente iniciou aqui em janeiro do ano passado. 2024. E hoje, 2.200, né? 2.000 homens só no Farroupilha, né? No Farroupilha aqui em Erechim. Já passaram. Mas a população do Rio Grande do Sul, quantos homens tem no Rio Grande do Sul, né?
Quantos homens tem para ser alcançado? Eu acredito que devido ao mesmo que o pastor Tiago trouxe, né, essa questão dos haters da internet, os caras batendo, falando mal e coisa e tal, isso fez muita gente parar e analisar. E confesso que muitas igrejas, muitos pastores tiraram o pé. Eu não vou me envolver, eu não vou me expor, eu vou ficar caladinho aqui. E isso fez com que o movimento ele tenha desacelerado um pouco. Sim, isso é fato e é visto, né? Mas, como diz, nós continuamos trabalhando, continuamos indo fazer o trabalho que precisa ser feito para quê? O nosso intuito, a gente sempre fala nisso, não é o número de homens que vão estar subindo a montanha, mas não deixa de ser um número, mas é um número de vidas que vão ser impactadas pelo legendário. Quantas famílias vão ser transformadas, quantas famílias vão ser restauradas, quantas crianças terão um futuro próximo do Pai, quantas gerações serão transformadas através de um projeto que hoje são 160, quase 170 mil homens no mundo. No Brasil, 70 mil, né, já legendários. Eu acho... Eu não consigo enxergar alguém que fez um top e hoje fale mal do que viveu. Então a gente olha para 170 mil homens, e aí tu olha para um que outro falando mal, mas como tem uma influência, tem uma voz na internet, faz um alarde grande sobre um movimento que realmente ele é um movimento que ele vai confrontar, sim. E esse é o intuito do Legendários, ele vai confrontar. Porque se você está na zona de conforto e não quer mais viver a vida que você está vivendo e você é homem, vem fazer parte desse movimento, que você vai ter sua vida transformada. Então você vai sair do nível até, como a gente fala lá, né? Até aqui você conseguiu tudo que você conseguiu na força do seu braço. Mas tem algo a mais. Sempre vai ter algo a mais para se conquistar. Então eu vejo que o movimento ele deu essa esfriada. Nós temos o período de frio no estado também, né? Nós temos o período aí que esfria, a gente não faz top, né? Porque não é viável fazer. Então também acaba esfriando o movimento. Mas nós estamos, como diz, estamos voltando aí aos tops, e eu não tenho dúvida do que esse projeto de Deus no nosso estado é algo que um grande avivamento está iniciando no nosso estado. E esse avivamento, eu não tenho dúvida nenhuma que ele é um avivamento onde homens serão reposicionados aonde devem estar, e através desses homens, esse avivamento, ele já iniciou. Ele já iniciou no nosso estado. E avivamento, o César pontuou muito bem agora. Avivamento é algo que todos nós precisamos e devemos buscar. Sim. Mas não vai existir avivamento sem um arrependimento. E o avivamento, ele vai proporcionar um movimento. Então, olha como essa cadeia é interessante, né? Olha para a vida de Jacó, cara. Jacó, ele precisou confessar o Jacó para se tornar Israel. E talvez essa seja a nossa busca. Parar de usar as desculpas confortáveis. Mas é a mesma coisa quando você tá na tua casa tranquilamente e daqui a pouco esfria, dá uma chuva. Bom, eu não vou na igreja porque tá chovendo. Mano, isso é uma desculpa confortável que chega, né? Não tem, né? Não precisa. O homem que é bom em desculpa, ele não é mais bom em nada. A gente aprendeu isso e eu carrego isso juntamente comigo. Então, nós não estamos aqui para ser eco de um sistema ou de uma cultura. Nós estamos aqui como porta-vozes do reino, cara. E o Legendários, ele prega reino. E, de fato, a gente precisa falar sobre isso também, né? Quando se prega reino, aí nós vamos ter o nosso entendimento muito bem formalizado. Mas é 1.900, é 1.800. Mano, um divórcio talvez se tornar muito mais caro que isso. Né? Então, é sobre isso, mano. Quanto vale? Quanto que vale? Quanto vale a tua família? Imensurável.
Quanto vale um sorriso do teu filho? Sabe como vocês falaram, eu saí de lá um evangelista, né, do Legendários, mas eu não falo assim, ó, viu, vai lá, porque como tu falou, não quero que ninguém no momento lá assim, mas que raiva do Edson, por que me mandou pra cá? Mas eu acredito que tem que ser a decisão da pessoa, porque eu quis ir, naturalmente, esse que foi junto comigo, nós tava lá em casa, quando ele chegou lá em casa, ele disse, viu, tu tá vindo falar do Legendários? Deu, eu tô pensando em ir. Então, ele foi, porque ele também quis, e a gente conseguiu conversar e tal, conseguimos. Mas eu falo pra todo mundo que vai ser uma experiência transformadora mesmo. Mas eu não indico assim, fico, vai lá, tem que ser decisão da pessoa. É igual na igreja, eu acredito que a gente prega, a gente leva a boa notícia, mas querendo ou não vai ser a decisão dela. A decisão dela de ela dizer, não, hoje eu vou ir no culto. Aí sim ela vai ter a experiência, nossa, nunca mais saio desse lugar. E agora eu também vou proclamar e dizer assim, não, vai lá na igreja que lá eu fui transformado. E a mesma coisa aconteceu comigo. Eu falava, pessoal, eu vou ir lá, se for ruim, eu vou falar pra vocês. Se for bom, eu vou dizer o quanto me transformou. E é isso que eu disse, pessoal, real, transformação. Eu não senti a presença de Deus, uma experiência na igreja como eu senti lá. E eu falo isso para todo mundo lá da igreja, o pessoal que a gente convive, né? Justamente por causa disso. Só que, como vocês falaram, eles têm que querer experimentar, né? Querer experimentar, sair da zona de conforto. Porque hoje tava com garoa bem chatinha, né? E eu tava indo pro serviço e aquela garoa me incomodando. Mas que garoa chata, né? Bom estar em casa mesmo, no meu pensamento, assim. Ao mesmo pensamento, eu tava agora sábado, domingo, viajando. E tava com uma chuva um pouquinho mais forte. E eu bem belo, caminhando, passeando. E eu disse, mas como é que lá eu tava bem, né? E agora aqui, como tu falou, as desculpas, né? E falando sobre o Legendários, o pessoal, ou as mulheres, as feministas, elas dizem que isso é um movimento machista. O que vocês têm a dizer sobre isso? É um movimento machista ou ele tá em... Porque só pode entrar homem, né? Só pode entrar homem. Mas eles não entenderam o real propósito, né? O que nós podemos dizer para eles, para essas mulheres, né? Eu desafiaria alguma mulher cristã, aonde o homem está posicionado, a vir trazer esse questionamento para mim. Porque se a gente for analisar o perfil da mulher que traz esse questionamento, ela é uma mulher que foi educada numa sociedade onde a mulher tem que ser empoderada, independente, que não precisa de homem, quando na verdade ela precisa ser cuidada. Quando na verdade ela precisa ter um homem que diga assim, eu não quero que você force, eu quero que você seja uma princesa do lar, porque você é a princesa dos olhos de Deus, certo? A minha mulher hoje, eu dei um carro de presente para ela agora. E o que ela tem feito? Ela tem cuidado dos filhos, ela não está pilotando fogão. Ela não tá lá lavando louça, ela tá cuidando daquilo que realmente tem importância dentro do lar, sabe? Quando eu chego em casa, ela não vem fazer massagem nos meus pés, ela também faz, mas ela não tá preocupada em trazer o jornal, trazer a minha comida e fazer massagem nos meus pés. Ela tá querendo ser ouvida, sabe? Sim. Então quando você tem um marido posicionado dentro de casa, que dá atenção, que valoriza a mulher como ela merece, essa mulher não vai dizer que é um movimento machista. Ela vai dizer que ela quer que esse homem vá pra montanha todo mês. Pelo menos uma vez por mês, porque cada vinda de montanha, ele vai colocar ela no lugar que ela merece, do lado dele. Nem atrás e nem na frente. Então, o movimento feminista, a mulher quer andar na frente do homem. Sim. E eu entendo, porque o mundo está apresentando isso, como a gente já falou antes, né? Eu não quero ser repetitivo, mas quando a mulher entender o conceito bíblico da função dela, o papel de auxiliadora que tem que andar do lado, ela vai dizer assim, não, peraí, eu quero esse papel para mim. Um marido que me protege, um marido que se entrar um bandido, ele vai se atravessar na frente. Não é que ele vai me botar em risco, ele vai se atravessar na frente para ser o primeiro a se entregar. Um marido que não vai deixar eu me preocupar com conta, com trabalho pesado, com trocar o gás, com trocar o óleo do carro. Isso não é trabalho da mulher. O trabalho da mulher é ser valorizada, é ser princesa do lar, é ser a mulher virtuosa, a mulher que edifica o lar, a mulher que cuida daquilo que realmente importa. A educação dos filhos, o andamento da casa, a organização da casa. Então, acho que
O que eu tenho pra dizer pra essa mulher? Casa com um legendário. Que vai ver a diferença, né? E é um movimento familiar, né? É. Porque não são apenas os homens na montanha. Cara, as mulheres também têm uma programação enquanto os homens estão na montanha. Há uma programação para filhos. Então ele é um movimento familiar. É que se tu olhar pro conceito feminista, né? O conceito feminista, ele é um movimento social e político, né? Ele é um movimento. Como o Legendários é um movimento. Então, o movimento Legendários, ele restaura Feminista. a família. Antifamília. E o feminismo, Antifamília. antifamília. Então, ele fala por si só, é óbvio que ele vai ser contra, porque, é machista. O Legendário é machista. Pergunta para as esposas de Legendários Legendário. se eles são se na visão delas eles são machistas, né? Então, eu sempre digo, eu tenho aqui, para mim aparece um 6, para ti aparece um 9. Sim. De que ângulo você está olhando? De que lado você está sentado? Nós não vamos enxergar o mesmo número. Porque você está de um lado e eu estou do outro. Então, Como é que é o nome da tua esposa, Edson? Thaís. Pergunta pra Thaís se ela acha que o Edson se tornou machista. Não, eu melhorei. Pois é, aí a resposta. Melhorei. Não, e essa questão, tu sabe que eu fiquei três noites, né? 3 noites acordado, né? Acordado. No sentido de tentava deitar, dormir e aquela incomodação de assim, ora pela tua esposa, ora. Eu disse, eu nunca orei tanto em 3 dias como eu orei. Nós estamos 10 anos casados, né? Fizemos, né? Como eu, em 10 anos que eu orei por vocês. E mudou completamente o meu tratar, de quando eu pensar em qualquer coisa assim no sentido de tu sair fora de si, de aquela explosão ou querer botar a carga sobre a mulher. Opa, pode deixar que esse papel é meu, sabe? De dizer assim, porque a casa ali foi muito, sabe, na minha cabeça, mas eu faço isso, eu faço aquilo e tal. E aí quando eu digo, não, é eu que realmente tenho que fazer isso, esse é o meu dever, esse é a minha missão, meu propósito. E aí quando sempre tá saindo alguma coisa do controle, em vez de querer jogar pra ela, não, pode deixar que eu assumo que esse é o meu papel. Eu acredito que esse é o papel do homem provedor, do homem protetor. E falando sobre provisão, eu acredito que o homem não é só provedor no sentido financeiro, né? Ele é provedor no lado espiritual, no lado emocional. Acredito que esse dia tu postou alguma coisa falando sobre isso, né? Eu falo sobre os 3 pró. Como ele tem que ser provedor, promotor e protetor. Conta um pouco mais para nós sobre isso. Provedor, ele provê a alegria, ele provê a parte financeira, ele provê o sustento, é obrigação. Nós somos feitos para caçar, para conquistar. Protetor, ele é o cara que ele é o responsável pelo que está entrando dentro de casa, pelas amizades que sentam na mesa, quem é amiga da sua mulher que está trazendo as coisas da rua, quem são os amigos do seu filho, internet, é o homem que tem que proteger. O protetor para bandido é o que menos importa. Porque se entrar um bandido na sua casa, você vai pegar uma arma e vai botar a tua família em risco? Ou você vai ser o primeiro a dizer assim, não, peraí, eu carrego tudo pra você, você vai embora e deixa a minha família. Isso é ser protetor. Mas é o protetor daquilo que tá entrando na sua família. A televisão. Eu lá em casa já fazem 8 anos que eu não tenho mais televisão aberta. E não é nada contra a Globo. Eu sou anti-Globo, mas não é somente contra a Globo. Qualquer televisão aberta pra mim não agrega em nada. Então eu protegi a minha família de coisas que vêm do mundo. Certo? E promotor. Se o meu filho ousar levantar a voz com a minha esposa, ele vai se ver comigo. Porque se ele não respeitar ela como mãe, ele vai respeitar como minha esposa. Então quem que promove a Laura hoje lá em casa? A dona do lar, a mulher respeitada. Sou eu. Não cabe ela ficar gritando com meus meninos. Cabe a mim bater o pé e dizer assim, como é que é? Tu tá levantando a voz com a minha esposa? Com a minha princesa? Com a filha do Senhor? Então isso é promover ela no lugar que ela merece. É promover ela ao lugar que lhe cabe biblicamente falando. A mulher virtuosa, a mulher de provérbios, né? A mulher que edifica o lar. É para ela edificar o lar, ela tem que ter amparo, ela tem que ter base ela tem que ter um terreno ali que eu preparo para dizer assim, meu bem, agora os meninos vão ter que respeitar. Eu posso trabalhar que tu vai ensinar, tu vai mostrar. Senão daqui um pouquinho o menino tá batendo em mãe, coisa que é muito comum na sociedade. Por quê? Porque faltou pai, faltou laço, faltou um homem que se posicionou e disse assim, pera só um pouquinho.
Enfrenta um do teu tamanho. E lá em casa os meninos sabem que o bicho pega se ousarem. Então, os 3 protetor, promotor e provedor. E as críticas de algumas igrejas, alguns pastores, foram justamente por isso. Eles, cara, uma fala de um deles, mas eu tô fazendo um papel de idiota aqui. Você já deve ter visto, né? Tô fazendo um papel de idiota aqui, tô há sei quantos anos pregando na masculinidade e agora sobe de laranjinha lá e diz que vão se tornar homem, né? Eu acredito que essa crítica deles, é como nós falamos, é mais um medo do que... porque você diz assim, já que eu não posso me juntar ou não tá favorecendo a mim, então é melhor eu usar a minha influência para criticar, digamos, o movimento, né? E acaba se tornando, imagine, um movimento que fala sobre honra, que fala sobre amor, unidade, que fala sobre proteger a família, que fala sobre servir na igreja, e as pessoas estão criticando, a sociedade está criticando, né? Aí como você deu a chave aqui agora há pouco, Romanos 12:2. Se a gente não se permitir ser transformado por uma renovação da mente, eu admiro esse pastor que está há 6 anos ali pregando, e eu acho que ele está pregando corretamente, ele está pregando a palavra, não é uma crítica, mas se as pessoas hoje não se reinventarem para se permitir ser transformado e haver uma metanoia, se não houver uma metanoia, Deus está falando que se não houver, Paulo está falando que se não houver uma metanoia, nós não vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus está dizendo assim, vocês precisam se reinventar, é uma outra geração, é uma outra linguagem, e está tudo certo. Foi uma geração que nós mesmos construímos. Vocês estão querendo se eximir da responsabilidade? Eu não me eximo. Eu dei o celular para meu filho mais cedo do que eu recebi. Aliás, eu nem tive celular. Mas peraí, eu vou privar meu filho de andar com a tecnologia de hoje? Não, mas nós precisamos se reinventar. Como é que o evangelho está chegando? E o Legendários, ele é uma ferramenta nova que vem para agregar nessas igrejas. Esse mesmo pastor que está pregando há 6 anos a masculinidade, ele pode pregar na montanha, ele pode ajudar o movimento a chegar, a atingir o objetivo e ele tornar homens da igreja dele melhor. Ele não vai deixar de ser o pastor que prega a palavra. E é isso que os pastores estão com medo. Peraí, eu vou ter que me adequar. É que nem quando começou a história da parede preta, Edson. Tinha pastores que diziam que nós íamos pro inferno com a parede preta. E desde quando que tem parede lá tem cor lá no céu? Sim. Agora, a parede preta está trazendo pessoas para escutar a mesma palavra. O worship substitui em algumas igrejas a harpa cristã. Eu sou um fã da harpa cristã. Ótimo, mas hoje tem geração que não escuta. E aqui que eu quero fazer? Empurrar a goela abaixo? A gente acaba afastando eles da igreja. Mas o louvor que eles estão escutando, o worship, está falando de renúncia ou está falando sobre eu? Sim. Lá na nossa igreja a gente cuida muito isso. Tem muito louvor bonito que fala sobre o eu. Lá a gente não toca. Pior que a música. A gente não toca, entendeu? É pior que música mundana. Agora, o louvor, que é o worship, mas fala sobre o sacrifício de Jesus, o que ele fez por mim e por cada um, sobre a morte da cruz, esse vai ser tocado lá, porque tem pessoas que estão vindo por causa disso. Eu sempre deixei bem claro, tanto para o Thiago como para o César, que o movimento Legendários ele nunca será maior do que a igreja. Uhum. A igreja é soberana em todos os sentidos. Né? Quando você tem uma igreja que prega Cristo e que Cristo se torna o centro do evangelho, o Legendários é uma ferramenta, uma via de acesso que facilita a entrada de almas para o reino. Então, esse mecanismo ele precisa ser muito explorado de uma forma inteligente. Porque é como o Thiago falou, senão a gente vai acabar afastando pessoas. Né? O que tu também colocou aí, Edson, eu não fico aqui colocando goela abaixo Jesus na vida das pessoas. Né? Porque até mesmo se você parar para observar, tem pessoas que todo culto aceitam Jesus. Né? Você pode fazer 50 convites, o cara, não, vou aceitar Jesus hoje. Mano, mas tu já aceitou. Sim. Né? Então não se torne repetitivo nisso. Mas você falar de Jesus para alguém, você fala se a pessoa dá abertura. E do movimento Legendários, você fala se a pessoa... Né? Você não vai ficar enchendo o saco do cara, mano, sobe a montanha, sobe a montanha. Não, velho. Eu quero subir a montanha. Vai acontecer um exemplo muito clássico na minha vida agora no próximo top. Eu tenho meu cunhado que há 2 anos, mas ele chegou e disse, não, eu quero subir esse top. Pronto. Foi decisão dele. Foi decisão dele. Não precisou ninguém ficar enchendo o saco dele para que ele subisse uma montanha. Né? Então, quando a gente se torna baseado nisso, quando nós nos baseamos nisso, a nossa caminhada ela se reflete nas ações que a gente acaba fazendo.
né? A própria palavra de Deus fala que pelos frutos a gente será conhecido. Eu não preciso ficar falando para ninguém a minha história de vida. Eu não preciso ficar falando para ninguém quantas montanhas eu subi. Cara, essa camisa laranja não vai me fazer melhor do que ninguém. É apenas uma bonificação ou uma gratificação da dádiva de Deus sobre a minha vida. E quando eu tenho esse entendimento, as pessoas que estão caminhando comigo, elas vão olhar isso. Sim. Elas vão observar isso. Poxa, mas olha o Edson, se transformou em um homem melhor. Olha para o César, é um cara diferente. Olha para o pastor Tiago, mudou a vida dele, eu também quero isso. Porque aquilo que você recebe para a sua vida e te transforma, te impacta, você vai querer para as outras pessoas. E as pessoas vão observar, vão ver e, cara, Deus vai preparar o momento certo e o Espírito Santo ali ele vai começar a ação dele. E a ação do Espírito Santo, diga-se de passagem, é a mais poderosa que se pode ter dentro de um top na montanha. Não, é surreal, né, o que acontece lá na questão da presença do Espírito Santo e para mim que eu peguei, como você falou, eu peguei o calor, depois choveu, depois ficou frio e peguei os três climas ali que teve, né? E foi uma experiência assim incrível. E depois que eu tive noção, digamos, porque eu levei a sopa tal, todas as minhas roupas molharam. Daí ficou só uma, sabe? Ficou só uma, a única roupa. Um calção, uma calça térmica e uma camiseta térmica, as únicas. E eu disse, meu Deus, eu trouxe muita roupa e agora... E o mais engraçado é que elas estavam cobertas. E elas molharam. E aí esse rapaz estava junto comigo também, aconteceu a mesma coisa. E ele disse assim, tu viu, cara, que, digamos assim, a misericórdia de Deus deixou só uma. Deixou só uma. Deus, cara, parando pra pensar na minha cabeça, não, eu saí tão assim, digamos, que eu comecei a refletir depois o que vem acontecendo, vai baixando a adrenalina, tu vai refletindo, eu disse, não, isso é um cuidado de Deus. É um cuidado de Deus de tu passar ali e ficar, de todas elas molharem e encharcar. Daí ficou só aquela peça ali. Só aquela peça. O cuidado de Deus. Então, se isso não é algo espiritual, não tem como não ser, né? E pensando nessa questão do provedor, do protetor, o que eles tentam acabar. Vocês também têm um movimento para as mulheres, né? Que as próprias esposas de vocês fazem, que reúne elas para fazer. Pode contar um pouquinho para nós, para o pessoal que não saiba? Sim, na verdade o movimento do Legendários, nós entendemos e o Legendários entende que as esposas de Legendários elas também precisam entender o que é o movimento. Porque como a gente fala, o homem volta transformado da montanha. Ele vive um processo de metanoia, de transformação, e ele volta um homem diferente. Mas nós entendemos que as esposas elas também precisam entender. Porque a gente brinca que ela entrega um Shrek na quinta, esperando que no domingo a gente devolva um príncipe. Sim. Né? Então, existe um processo de transformação no homem, sim, isso é fato, né? Mas as esposas também elas precisam entender e serem ministradas também qual o papel dela. Porque existe o papel do homem. O homem tem o seu papel, mas a esposa também tem o seu papel, né? Então, ela precisa entender qual é o papel dela como esposa também e como esposa de um legendário. Porque o homem volta diferente. Então, ela também precisa entender como que ela vai receber esse homem diferente de lá, né? Então, existe sim uma programação durante o top para as esposas. É feito um encontro delas, elas fazem um chá da tarde, onde elas recebem uma palavra também, recebem orientações no decorrer, ou seja... Quando você se inscreve, você começa já a ser, através de um grupo, ser orientado. Da mesma forma, as esposas. Elas entram por um grupo de WhatsApp, onde elas também vão ser orientadas nesse processo. Porque eu sempre digo que eu e minha esposa somos uma só carne. Sim.
Então, quando eu me transformo, ela também se transforma, porque nós somos uma só carne. Então, nada como ambos terem essa experiência juntos e serem ministrados. Ela também ser ministrada, né? Então, eu acredito que esse processo com a esposa, esse tempo que elas têm de entenderem também sobre o Legendários é muito importante para o movimento, mas muito mais para a volta, né? Como que eu vou receber esse homem transformado de volta, né? É tão espiritual essa conexão que nós temos vários relatos de esposas que estavam ali no chá ou no culto da sexta-feira e sentiram e visualizaram coisas que o marido estava passando na montanha. E no testemunho do domingo, quando a esposa contou isso pro marido, o marido disse assim, engraçado que lá na montanha eu também senti o que tu estava sentindo lá na cidade. Então uma conexão tão forte, eu tô todo arrepiado aqui, isso é presença do Espírito Santo. A conexão de um casal que é uma só carne, deles sentirem o que o outro está sentindo, muito forte isso aí. Forte, né? Até lembrando de Jó, né? O Satanás tentou destruir tudo, né? Mas não destruiu a mulher de Jó, sim, eles eram uma só carne. E Deus disse, não tocará em Jó, né? Então, essa conexão, né? Essa conexão em questão do casamento, como vocês falaram sobre cada um tem o seu papel. Eu fiz 10 anos com minha esposa agora e cada vez a gente tá entendendo mais o papel de um, o papel de outro, qual que são suas obrigações, qual que são seus deveres. A gente tá conseguindo compreender cada vez mais, porque a gente casou muito novos, né? Eu tinha 18 e ela tinha 21, então a gente não foi instruído nessa maneira. A gente foi indo, foi levando. E pela graça de Deus, estamos 10 anos e cada vez a gente aprende mais, a gente está trabalhando e servindo na igreja, na nossa casa, a gente tá entendendo. E o Legendários me ajudou muito mesmo para que eu, como vocês falaram, subisse o nível, né? E falando sobre movimento, eu tô com o movimento Inconformados e o meu objetivo com o Inconformados é justamente isso, né? De trazer as pessoas que estão acomodadas, que estão vivendo sem o propósito de Deus, para experimentar a boa, agradável vontade de Deus. O primeiro passo seria ser inconformado, comparando o mundo, mediocridade, conformismo, não viver a plenitude daquilo que nasceu para viver, e também a metanoia, como você falou, porque só vai acontecer nesse processo, né? Ser inconformado, ter a metanoia e assim experimentar a perfeita vontade de Deus. E o que vocês poderiam me sugerir para mim que eu pudesse esse movimento não tomar a proporção do Legendários, que eu acredito que isso é um movimento, que vocês falaram, é algo que aconteceu, que Deus levantou e é o Legendários, mas no sentido de eu poder alcançar o máximo de pessoas para elas viverem aquilo que elas nasceram para viver. Porque eu acredito muito, Salmo 139:16, que diz, né? Antes de tu ter sido criado, todos os teus dias em um livro eu escrevi. E tu falou de Jeremias, né? Jeremias 1:5. É interessante que Jeremias, o natural dele era para ser sacerdote. Aí Deus vem e diz, não, esquece o que tu era para ser, eu tenho um propósito novo para ti. Aí lá no capítulo 20 ele vai dizer assim, mas Deus, tu é mentiroso, tu me iludiu, tu me disse, eu nem queria ser profeta e tu me chamou para isso. Só que ele disse, eu até tento deixar, eu até tento parar e não fazer a tua vontade, só que como um fogo em meus ossos está encerrado o teu chamado. Então o meu propósito, eu acredito que é liderar essas pessoas a viver tudo aquilo que Deus preparou para elas, sabe? E eu digo assim, na igreja, tem muitas pessoas dentro da igreja, pregando, servindo dentro da igreja, só que elas estão em pecado. Porque em pecado, a palavra pecado é errar o alvo. Então quando você está errando o alvo, você está em pecado, você está errando o alvo, você está longe do propósito de Deus, mesmo dentro da igreja. Então o meu propósito, eu acredito que Deus despertou eu primeiramente, porque eu fiquei quase 10 anos dentro da igreja, longe do propósito de Deus, apesar de estar servindo, apesar de ser líder, apesar de ir nas igrejas com a minha esposa, eu estava longe do propósito de Deus. Então o meu objetivo é despertar essas pessoas a viverem o chamado de Deus na vida delas. O que vocês poderiam me sugerir ou aconselhar para mim pudesse impactar mais pessoas, né? Eu vou trazer
à tona uma frase que sempre mexeu muito comigo do Martin Luther King. E eu vou trazer para esse contexto que tu tá falando. O que me preocupa não é o grito dos conformados, mas o silêncio dos inconformados. Sim. Os que estão inconformados com a forma que está vivendo, eles estão buscando. Eu acho que não é uma resposta, mas é uma repergunta, né? O que nós temos que fazer nos dias de hoje para alcançar os que estão conformados lá na sua zona de conforto? Que esse é o verdadeiro alvo que nós temos que buscar, é esses homens, essas pessoas que estão na sua zona de conforto, dizendo, não, aqui tá bom, aqui tá quentinho. E a zona de conforto é um lugar bom. É quentinho, é confortável, eu me sinto bem, eu tô protegido aqui. Sim. Né? E dentro da cabeça da pessoa, aquilo ali é um lugar bom. Mas é como que nós vamos alcançar essas pessoas e trazer para elas que o que ela está vivendo, achando que é bom, não é o extraordinário. Teu programa é uma vez por semana? Na verdade, eu faço, como é que eu posso dizer assim, conforme eu consigo agendar, trazer os convidados. Então, Vou te dizer algo, cara, que eu quero que você coloque em oração. Me chamou a atenção que você disse que você voltou de lá um evangelista. E muitas vezes a gente é evangelista ao proclamar o evangelho. Evangelista vem de proclamar o evangelho. Mas você deixou claro que diz assim, não, eu não digo para a pessoa subir a montanha, eu só falo o que foi lá na minha vida, o que fez na minha vida. Quem sobe a montanha e se torna um legendário, ele passa a ser um inconformado. Porque toda vez ele quer subir a montanha para melhorar. Sim. Eu acho que você devia ser intencional. Você devia trabalhar em cima do movimento Legendários. Porque olha só, Passo Fundo é um lugar que está difícil de pegar uma igreja que abrace alguém, que lidere um movimento. Edson, talvez começar a entrevistar legendários. Mas seja intencional nas suas perguntas. Com o que você está inconformado? De repente, tu nem vai falar que o cara é um legendário. O cara vai dizer, eu subi da montanha e lá eu vi que eu precisava ser o melhor pai. Então você está inconformado com a tua paternidade. Concorda? E aí você vai levando entrevista e você vai ajudar o movimento Legendários a tornar mais legendários, te dando um público mais cheio de inconformados. Porque olha o que eu estou te dizendo. O cara que sobe a montanha aberto a receber, ele se torna um inconformado. Eu estou inconformado. Sim. Porque eu quero fazer mais. Eu já sou pastor há 14 anos. Eu já sou diretor do Legendário Sul desde 2024. Trouxe o movimento para o Rio Grande do Sul. E eu ainda continuo inconformado. Por quê? Porque eu quero fazer mais. Porque eu acho que eu estou fazendo muito pouco para Jesus. Eu nunca tá satisfeito. Eu nunca estou satisfeito, ainda mais para Deus. E é esse o público que tu quer aqui sentado na tua mesa. Pessoas inconformadas. Eu passei esses dias na avenida lá e eu vi um carro com adesivo do Legendário estacionado numa vaga para deficiente. Pô, tu acredita que eu fiquei com vontade de ficar parado esperando para ver quem que era o Legendário que tava lá? Eu fiquei inconformado com isso. Aí depois o Espírito Santo falou assim, vai embora que não vai dar bom, vai embora. Tu já passava no sinal vermelho, tu fazia as coisas erradas. Então tu precisa, Edson, de gente aqui, legendários, inconformados com o que estão vivendo, mas dispostos a melhorar. Buscar mais. Então, se você fizer mais pessoas ir pra montanha, você vai ter mais pessoas aqui sentadas te trazendo esse assunto. Só rapidamente, antes do pastor Rafa, você trouxe um dado que responde também essa pergunta. Na tua família, tu falou que somente você e mais um eram... Sim. Evangélicos, cristãos. Ou os outros todos acreditavam em Deus. Mas não tinham uma vida com Deus. Sim. Eram conformados com a forma com que eles viviam. Tá tudo bem, eu acredito em Deus, tá tudo certo. E como que esses homens voltaram da montanha? Querendo mais, com sede, com fogo, queimando, querendo levar o outro irmão para a montanha. Tu vai ter podcast todo dia aqui, cara. Bom. E é... Não, eu tô disposto a... Como eu falei, o proclamar. Porque quando eu me converti, sabe? Eu fui uma pessoa muito chata. Ou tu tem que ir pra igreja.
viu, mas tu vai pro inferno, tu não sei o Vou quê. falar no teu podcast, mas nós, porque o pastor Rafa tem a raiz igual a sua e eu também. Eu me converti na Assembleia e eu tiro o chapéu, tenho o maior orgulho de ter um pezinho lá na Assembleia, mas nós temos uma coisa que é isso aí, nós somos chato. É muito Que a chato. gente quer tanto que a pessoa viva o que a gente tá vivendo, é com amor, é verdade. Sim. Mas o assembleiano raiz, ele é muito chato porque ele quer botar a goela abaixo, Isso. né? Então, Eu ficava- se eu estiver errado, pastor. Eu ficava, Exatamente certo. Teve já dia que eu fiquei no serviço, fiquei o dia todo. Não era conversando, discutindo com a pessoa, tentando, viu? Mas é certo isso, sabe? E aí depois tu vai pegando um pouco de maturidade, eu disse, eu não quero descer de lá do jeito que eu... Mas o meu desejo era dizer, viu? Vai pro Legendário, vai pro Legendário, vai pro Legendário. Esse era o meu desejo. Eu disse, mas eu não quero ser chato, né? Deus não precisa de fanáticos, Deus precisa de avivalistas, cara. Então, é sobre isso, né? Mas Deus, ele nos dá ferramentas pra gente se tornar inconformado. Mas antes de usar as ferramentas, isso aqui é muito chave, cara. Deus vai nos dar um alfinete. Pra quê? Pra furar a bolha. Porque, cara, nenhum inconformado fica dentro da bolha. Nenhum. Eu não conheço algum inconformado morando dentro de uma bolha. E aí é que tá, nós precisamos ter a atitude e a coragem pra pegar o alfinete que Deus nos dá e fura a bolha. Será que o espinho de Paulo tava ali na bolha? Ah, meu irmão, tá entendendo? Então, Você foi forte. bolha, cara. Às vezes a gente fica ali, mas... Não se enquadra, né? Parece que... fura a bolha. E aí, dentro de tudo isso, nós vamos entrar nesse processo. E aqui eu falo uma coisa muito plausível: ninguém vai amadurecer sorrindo. Ninguém. Então a gente precisa ter esse embasamento dentro do nosso pensamento, do nosso estilo de vida. Porque inconformados é um estilo de vida. É a mesma coisa que tu vê o cara lá na vaga. Mano, muitas vezes a gente se conforma com tanta coisa. Ah, mas olha, cara, não tô conformado com esse copinho de água aqui, tá bom. Mano, não é sobre isso. Nós precisamos ser inconformados em todas as esferas e em todos os sentidos da nossa vida. É cotidiana e espiritual. Eu não preciso e eu não posso me conformar. Ah, mas só vou no culto no domingo. Só vou no culto de jovens. Eu não posso me conformar só com isso. Eu quero algo mais de Deus. E Deus só vai nos capacitar e derramar uma porção dobrada, sacudida, recalcada, sem medida na nossa vida quando nós de fato nos tornarmos inconformados. E é aí que está a grande questão para as pessoas que estarão nos escutando através desse podcast. Ser inconformado vai te tornar em um outro estilo de vida, mas isso vai te levar nesse outro patamar e você vai ter o entendimento de que a graça de Deus, ela te basta. E nós precisamos voltar a essa questão. Se a graça de Deus me basta, por que eu ainda não me tornei um inconformado? Né? Então, qual que é o conselho? Qual que é o direcionamento? Deus, na grande maioria das vezes, já nos deu. É a gente que não... Né? Sabe aquela charretinha que você vê na cidade, que tem um cavalinho ali puxando, que tem aquela tapeira aqui? A gente só olha pra frente ali, né? E quando você tira assim, você... Cara, mas olha o que eu posso fazer. Então a gente precisa alavancar, crescer, evoluir o tempo todo. Mas dentro de um âmbito, de um parâmetro bíblico, Deus vai nos dar esse condicionamento e esse suporte o tempo todo também. Ele não nos deixa órfão. Nós somos filhos. Ele nos envia o Consolador para que esteja ali conosco todos os dias. Então, isso de fato é uma alternativa muito interessante para a gente até colocar nas nossas vidas. E é como o pastor Tiago falou, como o César falou, talvez Deus esteja levantando um Edson aqui em Passo Fundo, não para ter um programa quando tem um convidado, mas para ter um programa inconformado para pessoas inconformadas diariamente. Então nós precisamos ser intencionais. E aqui eu falo, abro um parênteses, porque esses dias eu arrumei uma treta quando eu falei um negócio disso aí. Jesus foi o cara mais intencional e mais marqueteiro da história, mano. Porque ele não ia atrás de gente desocupada. Não ia atrás. Ele só contava com pessoas que estavam cumprindo a sua determinada função. Então, se Deus nos escolheu é porque nós não somos desocupados. Nós somos inconformados com um sistema, inconformados com uma religiosidade, mas a metanoia está aqui, ó, todo dia batendo em nós. E é como uma tampa. Nós precisamos tirar essa tampa e quando bater, sair para fora. Meu Deus. Só praticar esses 3 conselhos de vocês.
Mas eu tô disposto e disponível a escutar essa orientação de vocês e, como vocês falaram, proclamar, porque isso eu acredito que foi uma chama mesmo que ardeu dentro de mim, nesse sentido de ser inconformado, como você falou, porque o inconformado é aquela pessoa que parece que é um rebelde, né? Que parece que é um rebelde no olhar dos outros, não se encaixa, mas não... No começo, minha esposa até me dizia assim, mas homem, nós temos bem financeiramente, tá com serviço, temos casa, tu não para quieto, parece que tu quer um problema. Eu disse, mas é que eu não sei, eu não consigo, parece que algo tá me faltando. E não era material, não era parece um propósito, alguma coisa assim, sabe? E aí que eu me encontrei nesse chamado. Olhando para isso, eu nunca imaginei eu estar sentado aqui. Nunca imaginei mesmo, eu nunca pedi. Isso não era meu desejo, de estar gravando um podcast, de estar fazendo vídeo, reels, conteúdo. Eu nunca imaginei. Mas quando eu orei a Deus, disse assim, Eclesiastes 12:13 diz, né? Do fim que vocês têm ouvido, de tudo que vocês têm ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde seus mandamentos. Aí que dali caiu com uma chave, assim, que eu já conhecia esse texto, mas o que Salomão estava dizendo? Eu busquei os prazeres da carne. Tudo que o sol, tudo que eu pudesse fazer debaixo do sol e minhas mãos pudessem alcançar, e tudo que eu desejei, eu conquistei. Mas assim, depois que eu conquistei tudo que eu quis, eu chego no final da vida e eu aconselho vocês: teme a Deus e busque os seus mandamentos. Aí a partir desse dia, eu me quebrantei no quarto, chorei e disse assim: Deus, qual que é então o meu propósito? Porque eu queria para A, para B, eu já conquistei as coisas que eu queria, mas ainda assim essa insatisfação comigo mesmo, ainda ela tá. Aí eu me encontrei algo que eu sempre rejeitei, a liderança da juventude na igreja, mas que eu era líder, nunca quis ser líder. Então não, esse é um propósito, eu sou inconformado e eu vou ser líder inconformado por causa de Romanos 12, as pessoas não entendem, né? Mas é Romanos 12, na prática, para as pessoas viverem tudo aquilo que Deus já preparou para elas. E eu agradeço vocês e eu queria abrir um espaço para vocês deixar uma mensagem, cada um deixar uma mensagem para um inconformado, um legendário que vai escutar nós aí. Então a câmera tá ali, cada um começa com o César. Pode ser. Pode ser? Deixa uma mensagem aí pros legendários, pros inconformados. Essa mensagem que eu gostaria de deixar, na verdade, é para você que está conformado, não para você que está inconformado. Você que está conformado, você que acha que tá tudo bem, tá tudo certo e eu já alcancei o que eu precisava. Eu faço um convite e faço um desafio. Venha conhecer o movimento dos legendários. Se permita viver essas 72 horas na montanha e ter a sua vida transformada para você sair do nível que você acha que está bom para um nível excelente. É um convite de um homem que teve a sua vida transformada num momento onde eu achava que estava tudo bem, que estava tudo certo. Então eu te desafio, você homem, a estar conosco na montanha. Nos acompanhe através do nosso Instagram, das nossas redes sociais, @LegendárioSul, que você vai ver o trabalho que está sendo feito aqui no nosso estado. E espero você na montanha junto conosco. Edson, antes de deixar um recado para quem está nos assistindo, eu queria te fazer um convite de tu estar servindo conosco agora no dia 13. Eu não sei se tu consegue adequar a tua agenda, mas como eu te disse, é uma porção a mais quando você serve. E são requisitos, enfim, que pelo que eu te conheci hoje você consegue, né, cumprir. Um marido, um homem bíblico, um cara que lidera na igreja. Ia ser uma honra, um prazer ter você caminhando junto com a gente, desfrutando do caminho e olhando para uma outra perspectiva. Sim. Porque o impacto de quem sobe a primeira vez, ele não tem nem o que explicar. Mas a gente gosta que as pessoas tenham a outra visão, de quem está do outro lado, para ver como é que funciona, para ver o agir do Senhor através de você. Porque ali, quando você subiu, ele agiu em você. Sim. Mas agora, agir através de você é sobrenatural. Então eu queria te fazer esse convite. Eu sei que talvez a tua agenda não te permita, mas se conseguisse adequar ela do dia 13 ao dia 16, né? Sair de Erechim,
volta no domingo em Erechim, então são as mesmas 72 horas. Você é nosso convidado, né? Não tem custo nenhum. A gente cobra um valor de inscrição, mas você é nosso convidado para que você seja um embaixador aqui em Passo Fundo. Para que você, olhando dessa perspectiva, caminhando com o pastor Rafa, com o César, comigo, você possa ser um embaixador dessa ferramenta que nós ainda cremos que ela tem muito para dar, tem muita lenha para queimar, tem muito homem para atingir, tem muita família para nós restaurar. Então fica aqui o meu convite. E você que está nos assistindo, eu também, o meu recado vai para você que ainda não conhece esse movimento. Eu também faço o mesmo desafio. Nós conseguimos receber você no próximo top. Nós conseguimos, você esposa que está escutando, receber o seu marido, o seu filho, o seu pai, num desafio de experimentar essa experiência com Deus e dar um testemunho depois. Se o testemunho ele não for positivo como 99%, a gente faz questão de pagar a inscrição. Eu acho que é um desafio que a gente tem feito para pessoas que têm desafiado. Não é o valor, não é sobre dinheiro, é sobre experiência, é sobre relacionamento com Deus, sobre uma sociedade que precisa de pessoas posicionadas, famílias que vão defender a sua família até o final. Assim como Samar defendeu o campo de lentilha, assim como outros nomes defenderam o seu campo, a sua terra, a sua propriedade, a sua família. Eu quero que você faça parte dessa história digna de ser contada. Então fica o desafio aqui. Quem estiver nos assistindo, procura aqui o Edson aqui no programa. Nós fazemos questão de abençoar a inscrição. O Legendários, ele é uma escolha. E a escolha é um dos poucos poderes que você carrega junto contigo. Então, eu te convido a escolher bem, né? Todo mundo tem o poder da escolha e o poder da escolha precisa ser bem revigorado na sua vida. Se você puder, escolha estar conosco, né? Você, homem, escolha estar conosco dos dias 13 ao 16, agora de novembro, o Top X, um top comemorativo onde Deus já está ali, nos aguardando e nos esperando. E para os inconformados eles se movem. E aqui eu vou repetir uma frase que eu disse: o seu mover pode transformar o destino de uma geração. Isso é forte, né? E é interessante, para fechar, eu vim com aquela música lá do É Ele por Ele, não saía da minha cabeça. E eu fui... Cada louvor que eu escuto e me chama a atenção, eu vou atrás de saber da letra, se é bíblico, se não é. E aí fui ver que é extremamente bíblico, né? O louvor. Porque eu não gostava de cantar, porque eu não era... Me achava digno que eu dizia que estou gastando a minha vida por causa de Jesus. É muito pouco que eu faço por ele. Mas eu entendi, e aí eu fui estudar a história de João Batista, né? Que ele fala... Os fariseus chegam e perguntam: quem é você? É Elias, é Eliseu, é um profeta, é tal. Aí João poderia ter dito tantas coisas. Eu sou também da linhagem sacerdotal, eu sou de uma mulher estéril, o anjo veio falar com meu pai. Ele podia falar tantas coisas que ele era, mas ele disse: eu sou uma voz. Eu sou aquele que proclama a vinda daquele que eu não sou digno de atar as sandálias. Essa mensagem mexeu tanto comigo, como vocês falaram. Eu disse: hoje eu sou uma voz. Quero me tornar uma voz para proclamar, como vocês falaram, o evangelho, o reino, que o reino do céu, por isso que Jesus disse: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então, nós temos que trazer a vontade de Deus para a terra, ser manifestada aqui. E eu estou disposto a ser uma voz nessa geração. E essa mensagem que você falou, o César também deixou aqui do Martin Luther King, né? Então, que a gente venha ser essa voz para as gerações futuras. E vocês podem deixar o Instagram de vocês, pessoal que ainda não segue vocês, está seguindo também do Legendários, pode deixar, tem o Legendários Passo Fundo. @ Legendários Sul, né? Que é o... 2S, né? Legendários Sul, né? É o nosso Instagram. Depois a gente vai né? botar vai aparecer aqui também. É o do Trek Farroupilha, a nossa região aqui, né? E aí tem o @ Legendários Gramado também, né? Que Do Rio Grande do Sul, sim. faz parte do... Acho que tem o de Passo Fundo também. Tem o @ Legendários Passo Fundo também. Isso.
Então a gente depois passa direitinho para. E aí a gente já coloca passa ali na tela ali, Uhum. ou na descrição Sim. do vídeo. Para estar nos acompanhando, né? Se quiserem conhecer mais dos coordenadores, qual que é o Isso. teu, César? Qual que é o teu arroba? Arroba César Vieira, LGND. O meu é @Rafa Roberto Oficial. O meu é @Thiago.Salomone. Então tá aí os arroba do pessoal e o meu é souinconformado.ofc. Então, pessoal, queria agradecer vocês, gratidão mesmo. Estou disposto aí a servir junto com vocês, a continuar levando esse movimento aí, como o Rafa falou. Nenhum movimento gera avivamento, mas todo avivamento vai gerar um movimento. Então eu estou disposto a servir junto com vocês, a levar e impactar mais homens. E antes eu queria deixar uma lembrancinha para vocês. É simples, mas... Primeiro, caderninho do Inconformados. Gratidão. Que o meu objetivo com esse caderno é a gente colocar Obrigado, tudo que Deus coloca no nosso coração, os projetos, os desejos, porque eu creio que a gente não vive só pelos nossos desejos, mas quando a gente começa a viver aquilo que Deus escreveu já para nós, o nosso chamado, o nosso propósito, ele se alinha com o coração de Deus. Então, que vocês coloquem o pensamento de Deus nesse livro aí, vocês possam viver. E também uma lembrancinha que só quem sobe a montanha vai entender e sabe o significado e o valor. Obrigado. Pode mostrar ali, ó. Pode. Você que tá vendo aqui já entendeu, né? Honra quíntupla aqui. Então, Obrigado, irmão. minha gratidão por vocês. Sabe que não era necessário, só o prazer de estar aqui com você, poder ajudar no movimento, né? Fiquei muito contente do Inconformados e pode ter certeza, Edson, que nós, lá de Erechim, aqui de Passo Fundo, como legendários, vamos estar apoiando, vamos estar trazendo ferramentas, ideias, né? Na montanha, costuma-se dizer que na montanha Deus revela muita coisa. Então eu acho que esse aqui é um projeto de Deus, viu? Amém. Obrigado. Senti no coração entrar aqui, cara. Obrigado. Conte conosco. Né? Posso falar em nome do... Conte conosco no que precisar. E estamos aqui para carregar a mochila juntos, né? Vamos lá. Um homem só é uma presa fácil, né? Eu agradeço muito vocês aí pela disponibilidade, tá se locomovendo de Erechim e a agenda corrida de vocês, né? A agenda corrida de vocês. Gratidão. Então, que Deus abençoe vocês. Continue essa parceria aí. Fá. Tamo junto, meu irmão. Muito obrigado. Então, fechando aí. Você que ainda não assistiu os outros episódios, assiste lá, se inscreve no canal, curte, compartilha, siga os Legendários, coordenador do Legendário, e seja um inconformado. E se você não subiu a montanha, suba, que você vai voltar de lá inconformado com a situação atual, uma vida sem Deus, sem propósito, e você vai se encontrar o homem que Deus te chamou. Seja inconformado. Valeu. Isso aí, pessoal. Tom. Vocês falam muito de desafio. Eu tenho um desafio para vocês. Opa!